Nos próximos capítulos de Eta Mundo Melhor, Lourival se vê diante de um sentimento que ele tentou negar desde o início. O que começou como admiração profissional, agora se revela algo muito mais profundo. Ele está apaixonado por Dita. E essa constatação muda tudo. Desde que assumiu a carreira de Dita, Lourival sempre se manteve firme, focado, profissional. Incentivou, protegeu, abriu portas. Mas aos poucos, algo fugiu do controle. Não foi de repente, foi no olhar, no cuidado excessivo, no incômodo ao vê-la sendo disputada. Lourival segura uma foto de Dita. Isso não era para acontecer, não desse jeito. Pela primeira vez, Lourival admite para si mesmo aquilo que já sente há algum tempo. Seus sentimentos por Dita não são apenas profissionais. Ele se levanta, anda pelo cômodo, inquieto. Eu devia pensar na carreira dela, no futuro dela, não em mim. O problema é que o coração não entende de regras. E quanto mais Lourival tenta se afastar emocionalmente, mais percebe o quanto Dita ocupa seus pensamentos. Lourival, em memória, emocionado. Você nasceu para isso, Dita. Para brilhar. Essa paixão silenciosa passa a se tornar um dilema perigoso. Lourival começa a questionar suas próprias decisões. Será que ele está realmente agindo pelo bem da carreira de Dita? Ou está sem perceber, deixando seus sentimentos interferirem em tudo? Dita, leve e sorridente. Lourival, você tá bem? Parece distante. Ele se sobressalta. Tô sim, só pensando em uns ajustes pro próximo show. Dita observa desconfiada. Lourival passa a medir palavras, controlar gestos, evitar proximidade. Mas a mudança é visível. E Dita começa a perceber. Você anda diferente comigo. Eu fiz alguma coisa? Lourival hesita. Não, Dita. O problema sou eu. O dilema se aprofunda quando Lourival entende que qualquer passo em falso pode prejudicar não só a carreira de Dita, mas também as relações ao redor dela. Candinho, o público, a confiança construída. Lourival encara o próprio reflexo no espelho. Eu preciso escolher. Ou sou o empresário dela, ou assumo o que eu sinto. A constatação da paixão de Lourival por Dita não fica apenas dentro dele. O sentimento começa a transbordar em gestos, silêncios e decisões que mudam o clima ao redor e despertam algo perigoso em Candinho. O ciúme. Dita, sorrindo, descontraída. E aí, o que achou dessa parte nova da música? Lourival demora a responder. Olhar preso nela. Tá linda, quer dizer, tecnicamente perfeita. Sua voz está cada vez mais segura. Dita estranha o tom. Você sempre fala do ritmo, da afinação. Hoje parece diferente. Lourival abaixa o olhar. Talvez eu esteja ouvindo demais, além da música. Dita fica em silêncio por um instante. Lourival, você tá bem mesmo? Lourival, tentando sorrir. Melhor do que devia. Dita começa a sentir que há algo além do profissional. O cuidado exagerado, o jeito protetor, o olhar que demora demais. Ela ainda não entende, mas sente. O peso do sentimento se torna insustentável. Lourival sabe que se continuar assim, pode acabar ultrapassando um limite perigoso. Ele encara o espelho. Você não pode confundir as coisas. A carreira dela vem primeiro. Dita. Ué, você tá indo embora mais cedo? Lourival. Vou. A partir de agora, alguns compromissos vão ser resolvidos à distância. Dita franze a testa. Como assim? Aconteceu alguma coisa? Lourival hesita. Aconteceu comigo. E eu preciso colocar isso no lugar. Dita se aproxima. Você está se afastando de mim? Lourival. É a única forma de não atrapalhar você. Dita fica mexida. Eu confio em você, Lourival. Ele fecha os olhos, sentindo o golpe. Justamente por isso eu preciso ir. O afastamento machuca Dita e confirma que há algo que ele não está dizendo. Mais tarde no sítio Candinho, desconfiado. Você tá diferente, Dita. Aconteceu alguma coisa lá na rádio? Dita. O Lourival anda estranho, distante. Candinho fecha a cara. Estranho como? Dita, como quem tá fugindo.
Candinho respira fundo e incomodado. O nome de Lorival ecoa diferente nos ouvidos de Candinho. Candinho, direto, sério. Posso trocar umas palavras com você? Lorival, tenso. Claro. Candinho. A Dita anda sentindo sua falta. E eu não gosto quando minha mulher fica confusa por causa de outro homem. Lorival sustenta o olhar. Eu jamais desrespeitaria a Dita. Muito menos você. Candinho, ciumento, firme. Então trate de deixar isso bem claro. Porque a Dita é minha família. Lorival, contido, sincero. É exatamente por isso que eu tô me afastando. Candinho estranha. Afastando por quê? Lorival respira fundo. Porque às vezes, gostar demais também é um risco. Candinho entende. O ciúme vira alerta. Então você faça a escolha certa. Pelo bem dela. Lorival luta contra um sentimento que pode mudar tudo. Dita sente que algo foi deixado no ar. E Candinho percebe que o amor também pode ser ameaçado, mesmo sem traição. Em Eta Mundo Melhor, quando o coração fala mais alto, as consequências nunca são simples. Escreve de qual cidade você está me assistindo. Se inscreve no canal e ativa suas notificações. Sandra se alia a Celso por vingança. Arma um flagrante contra Túlio. E tudo sai do controle de forma humilhante. Nos próximos capítulos de Eita Mundo Melhor, tomada pelo ódio, Sandra promete ajudar Celso a destruir Túlio e jura que vai desestabilizar o romance do médico com Estela. Convencida de que tem o plano perfeito, ela finge passar mal e atrai Túlio para uma armadilha calculada. Mas o que era para ser um flagrante acaba virando um desastre. O beijo acontece, só que quem presencia a cena é Ernesto, não Estela. A casa vira palco de agressão, acusações e desconfiança, enquanto Sandra percebe tarde demais que perdeu o controle da situação. A vingança falha, Estela é expulsa sem entender nada e o jogo vira contra a própria vilã. A aliança com Celso não rende o efeito esperado e Sandra acaba abrindo uma guerra ainda mais perigosa dentro da própria casa. Tudo deverá acontecer logo após Celso desabafar com Sandra sobre o fato de Estela ter terminado com ele por Túlio e estar arrasado com isso. Sandra se levanta lentamente. O desabafo de Celso já foi feito. Ela não consola, não abraça, apenas enxerga ali a chance perfeita. Sandra fala, firme e venenosa. Então é isso. A Estela terminou com você por causa do Túlio. Ele roubou o que era seu. Celso suspira pesado, derrotado. Celso responde, amargo. Ela nem quis me ouvir, simplesmente escolheu ficar com ele. Sandra se aproxima, encara o irmão nos olhos. Sandra afirma fria. Isso não foi escolha, Celso. Foi manipulação. Esse médico entrou na vida dela com pose de salvador e te colocou como vilão. Celso balança a cabeça, sentindo o golpe. Celso comenta revoltado. Eu dei tudo para aquela mulher e fui jogado fora como lixo. Sandra sorri de canto. Um sorriso perigoso. Sandra provoca, calculista. E você vai aceitar isso? Vai deixar o Túlio desfilar com a sua noiva como se tivesse vencido? Celso fecha os punhos. Celso rebate, tenso. E o que eu posso fazer? Ela não acredita mais em mim. Sandra cruza os braços, segura de si. Sandra garante, segura. Não precisa acreditar em você. Basta ver com os próprios olhos. Celso ergue o olhar, atento. Celso pergunta desconfiado. Ver o quê? Sandra se aproxima mais e baixa o tom, quase sussurrando. Sandra explica venenosa. Vou atrair o Túlio até minha casa fingindo que estou passando mal. Médico nenhum vira as costas para isso. Depois, faço a Estela chegar no momento exato para flagrar algo que destrua qualquer confiança. Celso engole seco. Celso questiona, apreensivo. Você tá falando de um flagrante? Sandra confirma com um leve aceno de cabeça. Sandra responde, cruel. Um beijo, um gesto errado, uma imagem impossível de apagar. Celso hesita por um instante. Celso alerta, inseguro. Isso pode sair do controle? Sandra ri, sem humor. Sandra finaliza, sombria. Controle é o que eu mais sei ter. Quem vai perder tudo dessa vez é o Túlio.
Celso fica em silêncio por alguns segundos e então concorda. Celso conclui, rancoroso: faz isso, eu só quero ver esse homem cair. Sandra sorri, satisfeita. A vingança começa ali, silenciosa, calculada e pronta para virar um caos muito maior do que eles imaginam. Pouco tempo depois, Sandra entra em ação. Sozinha no quarto, já vestida como baronesa, ela respira fundo diante do espelho e ensaia a fragilidade que vai usar como isca. Em seguida, chama Olga com urgência. Sandra ordena teatral, levando a mão ao peito. Olga, eu não tô me sentindo bem, uma tontura forte, falta de ar. Corre no hospital e chama o Dr. Túlio agora. Diz que é urgente. Assustada, Olga obedece sem questionar e sai às pressas. Minutos depois, Túlio chega à mansão visivelmente preocupado. Ao vê-lo, a baronesa se apoia no sofá, fingindo fraqueza. Sandra fala, com a voz trêmula e calculada. Ainda bem que você veio, achei que fosse desmaiar. Essa tontura voltou e meu coração tá disparado. Túlio se aproxima imediatamente, atento, colocando o estetoscópio no pescoço. Túlio responde, profissional. Vamos com calma, vou te examinar direitinho. A senhora precisa me dizer exatamente o que está sentindo. Sandra exagera nos sintomas, respira com dificuldade, fecha os olhos, encena cada gesto. Sandra insiste, dramática. Eu tô com medo, doutor. Essas coisas não são normais. Às vezes acho que vou morrer sozinha aqui. Túlio tenta tranquilizá-la, sem desconfiar de nada. Túlio orienta, calmo. Respira fundo. Pode ser apenas uma queda de pressão. Vou cuidar de você. Enquanto isso, seguindo ordens da baronesa, Olga volta ao hospital e procura Estela às pressas. Olga fala, aflita. Estela, o Dr. Túlio mandou te chamar. A baronesa passou mal de repente e pediu ajuda urgente. Estela estranha, mas a preocupação fala mais alto. Estela questiona, insegura. O Túlio pediu mesmo? Olga confirma, apressada. Pediu sim. Disse que precisava de você lá agora. Sem imaginar que tudo faz parte de uma armação cruel, Estela se prepara para ir até a mansão. De volta à sala, Sandra observa Túlio com atenção, calculando cada segundo. Um sorriso quase imperceptível surge em seu rosto. Sandra pensa, confiante, que o flagrante está prestes a acontecer. Na cabeça dela, tudo está sob controle. Mas a armadilha que deveria destruir Túlio e Estela está prestes a sair completamente do rumo e virar contra ela mesma. Enquanto isso, na sala da mansão, Túlio termina o exame com atenção, guarda os instrumentos com cuidado e respira mais aliviado. Túlio comenta, profissional, sua pressão já estabilizou. Não vejo nada grave agora. Provavelmente foi ansiedade ou um mal-estar passageiro, mas a senhora precisa repousar. Sandra permanece sentada no sofá, pálida de propósito, observando cada movimento dele. Quando Túlio se afasta um pouco, ela suspira fundo, como se estivesse frágil demais para ficar sozinha. Sandra fala, em tom baixo e calculado. Às vezes eu me sinto tão desamparada nessa casa. Passar mal assim, sem ninguém por perto, dá um medo terrível. Túlio se vira constrangido, tentando manter distância. Túlio responde, educado. Eu entendo, mas a senhora precisa evitar estresse. Isso ajuda muito. Sandra se levanta devagar, fingindo tontura, e se aproxima mais do que o necessário. Sandra continua, insinuante. Você sempre aparece quando eu mais preciso. É reconfortante. Nem meu marido cuida de mim desse jeito. Túlio fica visivelmente desconfortável. Túlio rebate, cauteloso. Eu só faço o meu trabalho, baronesa. Nada além disso. Sandra dá um passo à frente, invade o espaço dele, olha diretamente nos olhos. Sandra murmura provocadora. Trabalho ou cuidado? Porque eu sinto que você se preocupa comigo de verdade. Túlio engole seco e tenta se afastar. Túlio diz, firme. A senhora está confundindo as coisas. Eu sou médico. Sandra sorri de canto, segura o braço dele com força inesperada. Sandra sussurra, perigosa. Às vezes a gente confunde mesmo.
Sentimentos aparecem quando a gente menos espera. Antes que Túlio consiga reagir, Sandra segura o rosto dele e o beija. Um beijo rápido, forçado, frio, completamente planejado. Nesse exato instante, a porta da sala se abre com violência. E ao invés de Estela, Ernesto entra e congela ao ver a cena. Ernesto explode, fora de si. Mas que diabo está acontecendo aqui? Sandra se afasta imediatamente, fingindo choque. Sandra finge se explicar. Ernesto, não é o que você está pensando. Túlio entra em pânico. Túlio tenta explicar desesperado. Ernesto, eu juro que não fiz nada. Ela me beijou do nada. Mas Ernesto não escuta. Tomado pela fúria, avança e acerta um soco em Túlio, que cai para trás. Ernesto grita, transtornado. Seu canalha, na minha casa, com a minha mulher. Sandra percebe que perdeu completamente o controle da situação. Sandra tenta intervir, aflita. Para, Ernesto. Isso foi um mal-entendido. Túlio se levanta com dificuldade, o rosto machucado, ainda tentando se defender. Túlio insiste ferido. Eu vim aqui por causa de um chamado médico, nada mais. Ernesto aponta para a porta, tremendo de ódio. Ernesto rosna. Sai da minha casa agora, antes que isso fique pior. Nesse momento, a campainha toca. É Estela, chegando à mansão sem entender nada. Ernesto abre a porta com brutalidade. Ernesto dispara seco. Já foi embora. Você não é necessária aqui. Ele bate a porta na cara de Estela. Do lado de fora, ela fica parada, confusa, sentindo que algo terrível aconteceu. Dentro da mansão, Sandra respira fundo, o olhar escuro e inquieto. O plano que deveria destruir Túlio e Estela saiu do controle e agora ameaça engolir todos ao redor. Depois de Ernesto fecha a porta com violência, o barulho ecoa pela sala. Ele se vira lentamente para Sandra, com o rosto vermelho de raiva e os punhos cerrados. Sem aviso, ele avança e arranca o tapa-olho e parte do penteado da baronesa, expondo Sandra de vez. Ernesto explode, transtornado. Tira essa fantasia agora, chega de teatro. Você acha mesmo que eu sou um palhaço? Sandra se assusta, mas tenta manter o controle. Respira fundo e decide falar a verdade. Sandra confessa tensa. Calma, Ernesto, aquilo não foi traição. Eu fiz aquilo de propósito. Era para Estela ver. Ernesto fica alguns segundos em silêncio, assimilando. Ernesto reage, incrédulo. Como é que é? Você beijou outro homem na minha frente de propósito? Sandra tenta se explicar, andando pela sala, gesticulando. Sandra justifica nervosa. Era um plano. O Túlio roubou a Estela do Celso, humilhou meu irmão. Eu só queria separar os dois, ajudar o Celso a reconquistar ela. Ernesto ri, amargo. Ernesto dispara furioso. E para isso você me usou? Usou minha casa, meu casamento, meu nome. Você me fez virar motivo de chacota. Sandra se aproxima, tentando tocar nele. Sandra insiste, exaltada. Você não entende. Eu fiz isso pela família, pelo Celso. Ernesto se afasta bruscamente. Ernesto grita, cheio de ódio. Pela família nada. Você só pensa em vingança, em destruir todo mundo que cruza seu caminho. Sandra perde a paciência e grita de volta. Sandra explode, agressiva. E você acha que é diferente? Você também vive de golpe, de mentira, de fingimento. O clima fica pesado. Os dois se encaram, respirando com dificuldade. Ernesto fala ameaçador. Se você fizer mais uma armação dessa sem me avisar, eu acabo com você. Tá me ouvindo? Antes que Sandra responda, a campainha toca. Por um segundo, Sandra sorri, acreditando que finalmente Estela chegou para ver o estrago. Ernesto vai até a porta, ainda tomado pela raiva, e abre com brutalidade. É Estela, confusa e aflita. Estela tenta falar, insegura. Ernesto, disseram que o Túlio precisava de mim. Eu vim ajudar. Ernesto não deixa ela continuar. Ernesto corta, frio. O Túlio já foi embora. Aqui você não tem mais nada para fazer. Sem esperar resposta, ele bate a porta na cara dela. Do lado de fora, Estela fica paralisada, sentindo um aperto no peito
sem entender o que aconteceu. Dentro da mansão, Sandra percebe o tamanho do desastre. Ela anda pela sala, nervosa, passa a mão no rosto, a voz sai mais baixa. Sandra murmura frustrada. Nada saiu como eu planejei. Ernesto encara ela pela última vez naquela noite. Ernesto conclui, duro: você perdeu o controle. E quando você perde o controle, todo mundo paga. O silêncio se instala. A vingança falhou. O plano virou contra a própria Sandra. E a guerra que ela tentou manipular agora ameaça engolir o casamento, a família e todos ao redor. Escreve de qual cidade você está me assistindo. Se inscreve no canal e ativa suas notificações. Ernesto se apaixona por Doris River, sem imaginar que ela é Dita. Abandona Sandra e provoca um surto perigoso na falsa baronesa. Nos próximos capítulos de Eita Mundo Melhor, Dita assume de vez a identidade de Doris River e encanta todos com seu talento, principalmente Ernesto, que fica obcecado pela cantora misteriosa. Sem perceber quem ela realmente é, ele passa a ignorar Sandra e a deixá-la exposta diante da elite. Humilhada e tomada pelo ciúme, Sandra perde o controle ao ser colocada de lado e reage de forma extrema. A obsessão de Ernesto e o surto da vilã transformam Doris River na peça mais perigosa dessa história. Tudo deverá acontecer logo após Dita aceitar se transformar em Doris River e gravar o disco como a cantora internacional para ajudar Candinho. Lorival passa a acompanhar Dita de perto, quase como um diretor exigente. Ele corrige cada detalhe, a postura da coluna, o jeito de segurar o microfone, o ritmo da respiração antes de cantar. Para ele, não basta cantar bem. Doris River precisa parecer inalcançável. Lorival orienta firme. Doris não pede licença. Doris entra, ocupa o espaço e todo mundo sente que ela chegou. Dita se dedica como nunca. Passa noites em claro treinando inglês, repetindo versos até a voz falhar, escrevendo a pronúncia das palavras em papéis espalhados pelo quarto. Diante do espelho, ensaia olhares frios, um sorriso contido, completamente diferente da doçura simples da Dita Ribeiro. Em alguns momentos, o cansaço vence. Dita confessa, exausta: tem hora que eu nem sei mais quem eu sou. Parece que estou virando outra pessoa. Lorival responde, com calma calculada: é exatamente isso. Doris River não nasce. Ela é construída. O esforço tem um motivo claro. Em pensamento, Dita só enxerga Candinho, a fábrica ameaçada. O medo de perder tudo. Dita murmura sozinha, determinada: se isso salvar o Candinho, eu aguento qualquer coisa. Chega o dia da gravação na Rádio Paraíso. Dita aparece irreconhecível, roupas elegantes, máscara cobrindo parte do rosto, passos seguros. Lorival caminha ao lado dela como um guardião. Lúcio se levanta assim que a vê, claramente impressionado. Lúcio comenta, admirado: Doris River, a rádio é toda sua. Dita apenas inclina a cabeça, mantendo o mistério, exatamente como Lorival ensinou. Por ironia do destino, Ernesto está na rádio resolvendo o assunto. Ao ouvir o burburinho no corredor, ele para, curioso. Ernesto pergunta a Thales: quem é essa mulher? Thales responde: a cantora internacional, Doris River. Vai gravar hoje. Ernesto franze a testa e decide assistir. Do outro lado do vidro do estúdio, Dita percebe o olhar dele. O coração dispara. Por um segundo, a antiga raiva ameaça vir à tona. Dita sussurra para Lorival, tensa: é ele. Eu odeio esse homem. Lorival se aproxima e fala baixo, quase como um comando. Lorival afirma, firme: respira. Hoje você não é a mulher que ele tentou destruir. Hoje você é inalcançável. Dita fecha os olhos por um instante. Quando abre, o olhar muda. A insegurança some. O medo se transforma em controle. Ela se posiciona diante do microfone. A Dita desaparece. E Doris River nasce ali, pronta para enganar o mundo, inclusive seus piores inimigos. Enquanto isso, no estúdio, assim que Doris River solta na primeira nota, o estúdio é tomado por um silêncio absoluto. A voz sai firme, envolvente.
com um sotaque impecável e uma emoção que atravessa o vidro da cabine. Lorival acompanha cada segundo com o peito inflado, os olhos marejados de orgulho. Lúcio fecha os olhos por instinto, arrepiado, como se estivesse diante de algo histórico. Mas é Ernesto quem fica completamente fora de órbita. Ele se inclina para a frente, esquece onde está, esquece quem é. O olhar acompanha cada gesto de Doris, cada respiração antes dos agudos, cada pausa calculada. Ernesto murmura hipnotizado: "Meu Deus do céu, que mulher é essa?" A música termina. Por alguns segundos, ninguém reage, até que os aplausos explodem dentro do estúdio e do lado de fora. Técnicos, produtores, todos batem palmas, impressionados. Lorival entra na cabine, tomado pela emoção. Lorival declara com a voz embargada: "Eu sabia, eu sempre soube. Você nasceu para isso, Doris." Dita mantém a postura fria, apenas um leve sorriso profissional, exatamente como foi treinada. Do lado de fora, Ernesto cria coragem e se aproxima, visivelmente nervoso, ajeitando o bigode, tentando parecer confiante, mas falhando miseravelmente. Ernesto fala empolgado, quase sem fôlego: "Doris River, eu sou seu maior fã. Nunca ouvi nada igual. A senhora é extraordinária." Dita sustenta o personagem. O olhar é distante, elegante, quase indiferente. Ela responde apenas o necessário. Dita comenta, fria e contida, forjando um sotaque: "Obrigada. Fico feliz que tenha gostado." Sem dar espaço para conversa, ela se afasta, deixando Ernesto parado, ainda mais encantado. Já dentro do carro, longe da rádio, a máscara cai. Dita cruza os braços, tomada pela raiva acumulada. Dita desabafa, indignada: "Foi um esforço gigantesco não voar naquele homem. Só de olhar para a cara dele eu lembrava de tudo o que ele fez comigo." Lorival mantém a calma, satisfeito com o efeito causado. Lorival afirma convicto: ele tentou destruir a Dita Ribeiro e agora está completamente apaixonado pela Doris River. Isso é poder. Dita respira fundo, ainda tremendo. Dita murmura, confusa: "Eu nunca imaginei que isso fosse virar esse jogo." Enquanto isso, em casa, Ernesto não consegue pensar em mais nada. Ele coloca as gravações recém-feitas para tocar, uma atrás da outra, fecha os olhos e se deixa levar pela voz. Ernesto sussurra sozinho, obcecado: "Doris River, você é incrível." Sem perceber, ele acaba de se apaixonar pela mulher que mais odiou no passado. E esse sentimento promete virar uma arma perigosa contra todos ao redor. Depois de um tempo, Lúcio organiza uma festa sofisticada para o lançamento do disco de Doris River. O salão está lotado. A elite paulistana comparece em peso, comentando curiosa sobre a cantora internacional misteriosa que vem conquistando a cidade. Ernesto faz questão de estar presente e obriga Sandra a acompanhá-lo, exigindo que ela esteja impecável, vestida como baronesa. Desde o início da noite, porém, algo está errado. Quando Doris River surge, mascarada, elegante, cruzando o salão com postura segura, todos os olhares se voltam para ela. Um burburinho toma conta do ambiente. Ernesto simplesmente esquece Sandra. Ele se inclina para a frente, acompanha cada passo de Doris. Não disfarça o encantamento. Chega a se aproximar demais, tentando puxar conversa, oferecendo bebidas, sorrindo como um homem apaixonado. Sandra percebe tudo. O sorriso dela se desfaz pouco a pouco. Sandra sussurra, irritada entre dentes: "Ernesto, você está passando dos limites." Ele nem responde direito, apenas balança a cabeça, sem tirar os olhos de Doris, como se Sandra não estivesse ali. Doris mantém a postura fria e distante. Responde Ernesto com educação mínima. Evita contato prolongado. Se afasta sempre que ele se aproxima demais. O desprezo elegante só alimenta ainda mais a obsessão dele. Sandra começa a se sentir invisível. Outras mulheres percebem a situação, cochicham, lançam olhares de curiosidade e julgamento. Pela primeira vez, a baronesa não é o centro das atenções.
É apenas a mulher ignorada ao lado do marido. O constrangimento vira humilhação. Ao chegarem em casa, o clima explode. Sandra entra primeiro, arranca as luvas, joga a bolsa no sofá com força. Sandra acusa, furiosa. Você tá estranho há dias? Não me procura, não me olha, não me respeita. Tá me traindo, Ernesto. Ernesto fecha a porta devagar. O semblante está cansado, duro, como quem não quer mais fingir. Ele respira fundo antes de responder, sabendo que aquela conversa não tem volta. Ernesto fala frio. Eu cansei de fingir, Sandra. Ela se vira lentamente, sentindo o chão escapar sob os pés. Sandra pergunta desconfiada. Fingir o quê? Ernesto encara o vazio por um segundo. E então, decide ir até o fim. Ernesto confessa, seco. Fingir que ainda sinto alguma coisa por você. O silêncio pesa como um golpe. Sandra empalidece. Pela primeira vez, não é ela quem controla o jogo. E o nome de Doris River ecoa, invisível, entre os dois, como o início de uma guerra que promete ser cruel. Ernesto encara Sandra sem desviar o olhar. Não há mais medo, nem hesitação, só cansaço e decisão. Ernesto confessa frio. Eu tô apaixonado pela Doris River. Por um segundo, Sandra não reage. O silêncio parece engolir a sala. Então a ficha cai e ela explode. Sandra grita, transtornada. Como é que é? Você enlouqueceu, Ernesto? Ela avança um passo, o rosto tomado de fúria. Sandra continua aos berros. Você tá me dizendo que vai me largar por causa de uma cantora mascarada que acabou de aparecer? Ernesto não recua. A voz dele sai firme, definitiva. Ernesto declara decidido. Eu nunca senti nada parecido. Eu quero ficar com ela. Quero me separar de você. Sandra ri, um riso nervoso, quase histérico. Sandra explode, fora de si. Você vai jogar fora anos de parceria, golpes, planos, dinheiro, por causa de uma mulher? Ela aponta o dedo no rosto dele. Sandra acusa, venenosa. Eu estive do seu lado em tudo. Em cada mentira, em cada farsa. Ernesto rebate duro. Justamente por isso. Eu cansei dessa vida. Cansei de você. As palavras atingem Sandra como uma bofetada. Por alguns segundos, ela respira fundo, tentando se recompor. Quando volta a falar, o tom muda. A fúria dá lugar a algo muito mais perigoso. Sandra ameaça, fria. Você não vai me deixar na miséria, Ernesto. Se tentar, eu acabo com a sua vida. Ernesto sorri de canto, um sorriso calmo demais para aquele momento. Ernesto responde, ameaçador. Cuidado com o que fala. Você tem muito mais a perder do que eu. Ele se aproxima um pouco, baixa a voz. Ernesto completa, implacável. Não esquece que eu sei que você forjou a própria morte para virar baronesa. Um escândalo desse te colocaria direto atrás das grades. Sandra empalidece na hora. O corpo trava. O olhar vacila. Por um instante, o poder muda de mãos. Ela engole seco, mas não se rende. Sandra sussurra, cheia de ódio. Se você acha que essa Doris vai te salvar, tá muito enganado. Ela se afasta, tremendo de raiva. Sandra conclui sombria. Se essa mulher continuar no meu caminho, eu destruo ela. O silêncio volta a dominar a casa. A guerra está declarada. De um lado, um homem dominado por um amor obsessivo. Do outro, uma mulher capaz de qualquer coisa para não perder poder. E Doris River, sem saber, acaba de se tornar o alvo mais perigoso dessa história. Escreve de qual cidade você está me assistindo. Se inscreve no canal e ativa suas notificações.